Olá! O que é cultura organizacional? Uma palavra, um termo que a gente tanto ouve, né? Por aí, a cultura organizacional, e que às vezes parece tão complexo de se compreender. Hoje eu trago aqui uma maneira simples, transparente e fácil de entender o que é uma cultura organizacional e como que ela inicialmente se forma. Vamos lá? Primeiramente, para que nós possamos entender o que é cultura organizacional, eu costumo associar a ideia de cultura nas organizações com a nossa cultura social, para ficar um pouco mais fácil. Vamos. Exemplo prático. Nós aqui, brasileiros, temos uma prática muito comum, típica de quase toda a população, que é o nosso amado churrasquinho, que quase todo mundo ama saborear aí um churrasco. Quase todo mundo. Porém, é típico em uma grande parte da nossa cultura brasileira. Vamos lá. Se eu saio daqui e viajo para a Índia e eu ameaçar fazer esse churrasquinho, eu posso ser preso. Porque na Índia, todo mundo sabe que a vaca é um animal sagrado. Então é crime. Mas como assim? Aqui no Brasil é comum comer churrasco e na Índia seria um crime? O Brasil está certo ou a Índia está certa? A resposta é: os dois estão certos. Cada qual com a sua cultura social. Não existe certo e não existe errado, existem os diferentes. Essa mesma cultura eu consigo identificar dentro do próprio território nacional. Sul, Norte, Nordeste, da forma de agir, da forma de falar, da forma de se expressar, dos pratos típicos. Tudo isso são características que envolvem a cultura social. Agora que nós entendemos a cultura social, essa mesma ideia eu trago para a cultura organizacional. Assim como há diferentes formas de agir no âmbito social, também há diferentes formas de agir no âmbito organizacional. Essa diferença eu chamo de cultura. Então, nós conseguimos entender que cultura organizacional são fatores, princípios, valores, entre outros pontos que, identificados, disseminados e principalmente vivenciados, vão auxiliar e direcionar os comportamentos dentro daquela organização, vão auxiliar nas tomadas de decisões e vão, inclusive, interferir na maneira com que as pessoas se relacionam dentro daquela empresa. Comportamento, decisões, relacionamentos, tudo isso são pontos que são influenciados por meio de uma cultura organizacional. Cultura essa formada por fatores, princípios, valores, entre outros pontos, que devem ser identificados, disseminados e vivenciados. Mas nós iremos entrar mais a fundo no que são esses pontos, valores, fatores em nossos próximos vídeos. Bem, agora que eu já entendi o que é cultura e que a cultura age de maneira diferente nas organizações, como assim? Não existe duas organizações com a mesma cultura, mesmo que elas pertençam ao mesmo ramo de atividade, mesmo que elas tenham uma semelhança muito próxima no que diz a sua atividade. Porém, a cultura é algo extremamente particular e individual. Não existe culturas idênticas. Existem sim culturas que podem se assemelhar em um ponto ou outro, mas em algum aspecto ela vai diferenciar da outra. Elas são próximas, mas nunca idênticas. Outro ponto fundamental é que a cultura não é fixa, ela se molda constantemente enquanto a organização existir. O que faz essa moldagem dessa cultura veremos também nos próximos vídeos, para que não prolongue muito esse. Porém, como que uma cultura ela se forma?
certo? Dentro de todos esses pontos que nós ainda iremos ver, mas como que ela se forma? Eu trago aqui a ideia principal e básica que todo mundo precisa entender quando se diz de formação de cultura. Eu sempre repito essa frase e gravem bem ela. Cultura organizacional é um chuveiro. Eu até tentei aqui desenhar, o meu hábito, a minha expertise não é artes, eu até tentei aqui fazer um chuveirinho dentro de uma pirâmide hierárquica. O que isso significa que pirâmide, que cultura é um chuveiro? A água cai de cima para baixo. Assim acontece na cultura. Ela vem de cima para baixo. Como assim? Ela vem do nível estratégico, passa pelo tático e se dissemina, se concretiza na base operacional. Ou seja, base operacional não consegue desenvolver uma cultura. A cultura nunca nasce no nível operacional. Ela sempre vai nascer no nível estratégico. Gerentes, diretores, sócios, proprietários. Quando eu falo, por exemplo, de uma empresa familiar, na grande maioria das vezes, a cultura é a cara do seu fundador, ou a cara do seu proprietário, que pode ser talvez um filho, ou até mesmo um neto. Normalmente, em empresas familiares, isso é muito fácil de se identificar. A cultura acaba sendo a cara do fundador. Isso quando ela possui uma cultura definida. Há empresas que não possuem uma cultura sólida, definida. Então, quando eu falo que cultura é um chuveiro, ela nasce lá na alta gestão. Isso significa que não adianta a base operacional querer desenvolver uma cultura dentro da organização se quem está no nível mais alto não aceita. Ou se quem está lá no nível mais alto não acha esse ponto ou aquele importante. A cultura sempre brota do nível estratégico. E ela passa em um segundo momento para o nível tático, que são os líderes, que são aqueles que vão fazer o elo entre estratégico e operacional. O nível tático ele é o principal quando eu falo do processo de disseminação, porque ali ele tem o contato direto com a equipe. Ou seja, o nível estratégico, alta gestão, diretores, gerentes, sócios, presidente, passam os aspectos culturais para o nível tático, encarregados, líderes, coordenadores, supervisores, e esses fazem o trabalho de disseminação dessa cultura, cada qual na sua equipe, dentro da base operacional. Aí vem a importância de nós termos um nível tático muito bem alinhado com a cultura da organização. Mas isso fica para um próximo vídeo também, somente sobre a cultura no nível tático. Então, forma-se aqui uma cultura no nível estratégico, o nível mais alto. Ela é repassada ao nível tático, que vai disseminar no nível operacional. Aqui eu falo de um processo de formação de cultura, um chuveiro. Cai de cima para baixo. E para a gente finalizar, às vezes a gente ouve muitas pessoas associando ou até mesmo assimilando cultura a clima organizacional. Isso é um erro grave. Cultura e clima são coisas totalmente distintas, diferentes, porém interligadas. Tá? Cultura organizacional é uma coisa, clima é outra. E para a gente entender essa diferenciação, teremos vídeos também sobre clima. Eu trago aqui a relação de cultura com clima. Qual é a relação entre cultura e clima? Cultura, eu posso aqui classificar como a condição, enquanto o clima vai ser a consequência. Ou seja, o clima é a consequência da cultura. A cultura organizacional que se formou, que foi desenvolvida e disseminada, a consequência dela será o impacto no clima. Um exemplo prático para que possa facilitar.
andar de carro ou moto acima do nível de velocidade permitido. Cultura. Levar multa de trânsito. Clima. Consequência. Então, a condição que eu dou para a minha equipe, para os meus colaboradores, eu chamo de cultura. Todos esses aspectos que nós iremos ver. A consequência da cultura que a organização vai estar oferecendo para a sua equipe, consequentemente vai impactar e vai gerar aquilo que nós chamamos de clima organizacional. Como disseminar essa cultura, ou como desenvolver uma cultura aí que impacte e que atrai e possa reter os nossos grandes colaboradores. Ficamos para nossas próximas aulas. Forte abraço.